Olá, está no ar o Frente a Frente, feito para você conhecer mais as ações do poder público que promovem, o desenvolvimento de Sete Lagoas. Hoje está conosco a secretária adjunta de Turismo, Cláudia Elane de Souza, a quem eu agradeço a oportunidade de poder conversar com você, Claudinha, e a disponibilidade do seu tempo aqui também para conversar conosco. Igualmente, Raquel, agradecer aí o convite de vocês, da Câmara Municipal, à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, na pessoa do nosso secretário Cláudio Raposo, e que me designou a estar aqui com vocês para falar um pouco sobre turismo nessa pasta. Pois é, vamos começar como a gente sempre começa, conhecendo, quem está aqui conosco. Então, eu quero saber quem é a Cláudia Elane. Bom, a Cláudia Elane é turismóloga, com uma formação técnica em edificações da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, e que contribuiu muito na formação dessa turismóloga no ponto de vista de construção de projetos, elaboração de projetos, leitura de projetos, análise, turismóloga, também fiz administração pública a partir do momento que eu fiz concurso há 23 anos, ingressei no serviço público como servidora efetiva e me surgiu aí essa possibilidade de estudar também administração pública para poder entender melhor como são criadas as políticas públicas e como aplicar tudo isso para a política pública de turismo. E é muito importante, Claudinha, assim, faz toda a diferença aquele profissional que está preparado para lidar, porque a gente sabe que, diferentemente do serviço privado, de empresa, o serviço público ele tem muita especificidade. E se você não domina aquilo dali, você perde a oportunidade e passa, a oportunidade passa e você não consegue, de repente, você não consegue voltar àquela situação para poder promover um desenvolvimento, colocar à tona uma ideia, que já estava ali sendo curtida. A Secretaria de Turismo, ela faz parte, então, a Secretaria Adjunta de Turismo faz parte, então, da pasta Esporte, Turismo e Cultura? Exatamente. Nós temos uma secretaria que trata dessas três políticas públicas, cultura, esporte e turismo, e cada uma dessas estruturas tem orçamento próprio, técnicos, da área específica. Então, a gente tem uma equipe muito boa, tanto na cultura, quanto no esporte, quanto no turismo. E tem muito tempo já que você está nessa área, Sim, eu fiz concurso para a secretaria, até então, exclusiva de turismo, lá em 2002, ingressei em 2003. Junto comigo, outros servidores, a Jussara, o Vanderlúcio, a Fabíola, e nós ingressamos especificamente para a área de turismo. De lá para cá, o que mudou? Deve ter mudado muita coisa, Muito tempo trabalhando em cima do turismo, e é bom que você consegue fazer esse paralelo. O quanto nós desenvolvemos, o que mudou de lá para cá? Sim. Bom, Raquel, até a criação do Ministério do Turismo em 2003, trabalhava-se um macroprograma de turismo no âmbito nacional, definido como Programa de Municipalização do Turismo. A partir de 2003, um macroprograma que trabalha a regionalização do turismo. Então, a gente não entende mais destinos turísticos como um município exclusivamente ou um atrativo turístico exclusivo. Trabalha-se regiões turísticas. No nosso caso, região turística do Circuito Turístico das Grutas, existe uma instância de governança regional. Essa política ela é nacional, como eu disse, a partir do Ministério do Turismo, e replicada nos estados. Em Minas Gerais, a denominação dessas regiões turísticas se dá como circuitos turísticos. Então, o nosso Circuito Turístico das Grutas, 15 municípios, Circuito Turístico dos Diamantes, do Ouro, das Malhas, e assim vai aí pela identidade do produto turístico de cada região. No nosso caso, grutas, Gruta Rei do Mato, Gruta do Maquiné em Cordesburgo, Gruta da Lapinha em Lagoa Santa, no Parque Estadual. Então, trabalhar a identidade regional. Por que isso? Para não se dar a denominação específica de um destino, de um lugar, de um município? Não. É com o objetivo de manter esse turista por mais tempo
numa localidade a partir desse interesse pela região, pelos produtos turísticos que essa região oferece. Se ele passa por Sete Lagoas para visitar os nossos atrativos, ele pode permanecer mais que um dia? Sim. Mas se ele tem uma região, ele pode manter essa base na hotelaria local e partir todos os dias a conhecer esses atrativos. Essa é a proposta, tendo como a cidade sede dessa região, a instância de governança regional tem sede aqui no nosso município, Sete Lagoas, pelo entroncamento rodoviário, né, pela localização geográfica. Esse entendimento de Sete Lagoas como a centralidade dessa região. Não mais importante que os outros. Sim. Né? É porque o trabalho é do coletivo. É posição estratégica mesmo, né? Exatamente. Então, a partir desse momento, dessa definição, o desenvolvimento foi feito diferente aqui na cidade? Sim. Com as diretrizes que o Ministério do Turismo, né, determina e coloca aí para os estados e para essas instâncias de governança, a gente trabalha o que cada município dessa região tem a complementar nesse processo para atratividade para o turista. Né? A gente fala de demanda reprimida, às vezes o que o turista nem sabe que ele teria interesse em conhecer. Sim. Então, ele se desperta para aquilo a partir do que cada município daquela região tem a oferecer. A gente tem um exemplo aí clássico no Brasil, que são as Serras Gaúchas. Então, a gente trabalha a partir de Gramado, esses outros municípios ali daquele entorno, daquela região. Aqui, no nosso caso, essa região turística das grutas. Isso facilitou, Claudinha, nessa promoção do turismo, nessa atratividade, né, do turista para Sete Lagoas? A gente tem alguns pontos turísticos, a gente vai falar sobre isso, mas englobar em um circuito, de fato, promove o maior conhecimento, não só da região, mas de cada uma dessas cidades que compõem o circuito? O que acontece, Raquel, é que a partir dessa política pública que o Ministério nos traz as diretrizes e com a Secretaria de Estado, no nosso caso, de Cultura e Turismo, né, a Secult Minas, entender como esse município contribui nesse conjunto de atrativos da região. O que a gente ganha com isso? Eu já falei sobre a permanência, né, do turista, mas também participar de outras ações do Ministério quando ele leva destinos turísticos, por exemplo, e a Embratur também, para divulgar numa feira internacional ou em uma feira em outros estados. Então, se você participa de uma política nacional de turismo, você participa também de todas as benesses que aquele programa pode oferecer. E a maior delas, eu entendo, é o entendimento da divulgação que a gente recebe nesse processo. Bom, você já falou um pouco, já respondeu um pouco do que eu vou te perguntar, mas às vezes você consegue complementar a importância, né, do turismo para o desenvolvimento de uma cidade. Muitas pessoas relegam ao segundo plano, né, a questão turística, porque não entendem como isso pode favorecer o desenvolvimento da cidade. Queria que você explicasse sobre isso para a gente. Bom, Raquel, o turismo é uma atividade econômica, né? Então, o entendimento de que essa atividade, sendo bem trabalhada, planejada, executada, contribuirá para o desenvolvimento de um destino, né, de uma localidade, isso é essencial. Como que a atividade turística é produzida no município? Na academia, a gente tem uma frase muito comum que é: o que é bom para o cidadão, consequentemente, será bom para o turista. Então, se uma cidade oferece ao seu cidadão serviços, né, todas as políticas públicas ali naquele contexto, do que o poder público precisa oferecer, se ele apresenta bem isso ao seu cidadão, consequentemente, ele vai atender bem um turista, que também utiliza não só a hotelaria, né? Há um equívoco aí em entender que o turista utiliza a hotelaria e o restaurante. Não, o turista utiliza a farmácia. Se ele vem de carro, ele utiliza o posto de combustível. Ele utiliza vários outros serviços que a população também, né, precisa e recebe aí do poder público. Inclusive serviços de saúde. Então, essa é a dinâmica.
E qual é a contribuição da atividade para o desenvolvimento econômico? É uma atividade econômica. Eu costumo dizer que o turismo não é uma atividade pura, como algumas pessoas costumam interpretar. O turismo tem que fazer. O turismo, ele consome outras políticas públicas. Ele consome o que a cultura produz, ele consome o que o esporte produz, ele consome o que o meio ambiente mantém sustentavelmente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, não é desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento sustentável, né? Que está nesse tripé aí do social, do econômico e do ambiental. Essa conservação. E aí eu vou voltar sempre à Gruta Rei do Mato e vou falar também da Serra de Santa Helena. Entender que conservar, né, essas unidades de conservação, porque a Serra de Santa Helena também é uma unidade de conservação, conservar essas unidades de conservação é uma produção para a humanidade como um todo, né? A gente depende de tudo isso. Sim. E também um ativo altíssimo, valoroso para o turismo, porque o turista busca isso, principalmente nesse nosso processo aí pós-pandêmico. Né? As pessoas buscam lugares agradáveis e que elas entendam que elas estão também contribuindo para a conservação daquele lugar. Nós temos aí ativos importantíssimos nesse processo de desenvolvimento sustentável. Pois é, você acha que Sete Lagoas está preparada ou está se preparando? Em que nível a cidade está nesse sentido de se tornar, de fato, uma cidade turística? Sim. Raquel, quando eu falo de unidade de conservação, nada é por acaso, né? Ao longo aí, desse tempo de serviço público, todo o processo de construção nesse entendimento de desenvolvimento sustentável, ele pressupõe o entendimento de como conservar esses ambientes. E aí eu não estou falando de preservação ambiental, tá? Que é um passo acima disso aí, né? É um outro patamar. Eu estou falando de conservação. E essa conservação se dá a partir da criação de unidades de conservação. Sete Lagoas já tem aí essa referência no entendimento há anos atrás e por outras pessoas que tiveram essa visão da criação da Área de Proteção Ambiental Serra de Santa Helena. Então, a gente tem ali propriedades particulares, públicas, até mesmo da igreja, né? Num ambiente que se entendeu que precisava ter normas para isso. A partir de quê? Do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, criou-se a Área de Proteção Ambiental Serra de Santa Helena. A Gruta Rei do Mato, a mesma coisa. É um outro tipo de unidade de conservação. Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Nós tínhamos uma área de proteção especial estadual criada lá em 83, num processo ainda antes da criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, lá em 2000. E aí transformou-se em Monumento Natural Estadual, numa parceria com o município. E aí, mais uma vez, visão do município, de como trabalhar aquele atrativo turístico sustentavelmente. E a gente foi buscar aí a expertise do Instituto Estadual de Florestas, por exemplo, que é o responsável em Minas Gerais por unidade de conservação estadual. O entendimento de que a gente tem aí atrativos ambientais, sem esquecer das lagoas, né? Sim. Dá nome à nossa cidade. E as pessoas chegam aqui e se encantam com o que veio. Nós, de certo modo, acostumamos um pouco com isso. Mas se você fica fora um tempo da cidade, né? E vai viver especialmente em cidades muito grandes, né? Em metrópoles, cheio de prédios, cheio de confusão, de trânsito, aquela coisa toda, aquele estresse. Você volta para casa e fala, nossa, graças a Deus. Exatamente. Conhecer outros destinos turísticos, quando a gente tem a possibilidade, traz esse olhar de retornar à nossa cidade e dizer assim, isso aqui é muito rico, né? A gente precisa valorizar o que a gente tem. Sim. E essa questão, aí entra o pertencimento. Sim. Né? É meu, é bom, é bonito, é importante, eu tenho que ajudar a conservar tudo isso, né? E essa educação aí no centro da cidade, por exemplo, de cuidar do seu lixo, tudo isso influencia numa cidade
turística. E é o que a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos. E aí, você falando, a gente vai imaginando a questão toda, que na verdade não é só uma pasta, não é só o turismo que precisa trabalhar o turismo, né? Quando você fala isso dessa atração turística, o trânsito tem que funcionar bem, a mobilidade urbana tem que funcionar bem, o serviço de saúde tem que funcionar bem, que mais? A administração em si, né, tem que funcionar, educação, ou seja, é todo mundo conversando ali para, de fato, se tornar algo bem atrativo, porque senão tem pontos turísticos bacanas, mas não recebe direito. Aí não adianta, né, Cláudia? Exatamente. Essa questão da qualidade no atendimento, a gente trabalha aí ao longo dos anos com parcerias também com o Sistema S, né? Sebrae, Senac. Aham. São parceiros grandiosos no processo, a própria IGR Grutas. Esse entendimento de que dentro da administração pública as pastas precisam se falar foi o que trouxe, inclusive, essa reforma administrativa no fim de 2023, né? De trazer o turismo para junto da cultura e do esporte. Uhum. Ainda que trabalhar lá no meio ambiente também foi uma boa estratégia. A gente conseguiu, naquele momento, participar de todo o processo de regulamentação da APA da Serra de Santa Helena. Sim. E também priorizar nesse processo de conservação ambiental, e algumas áreas da APA são de preservação ambiental, trabalhar nesse processo que era de interesse turístico e trazer aí uma nomenclatura que a gente definiu de complexo turístico da Serra de Santa Helena. E aí eu não estou falando da pasta turismo que definiu isso. Foi uma definição conjunta, né? Uhum. Com prefeito, vice-prefeito, secretários, porque aí a gente envolve secretária de obras, secretária de meio ambiente, a própria cultura, que tem atividades culturais na Serra de Santa Helena, né? Com os eventos que ela apoia, não necessariamente eventos do poder público, mas que o poder público apoia a partir da cultura, a partir do esporte. Então, essa interlocução entre as pastas, ela é essencial. E a gente tem trabalhado muito bem isso, inclusive com a obras, com o meio ambiente, com a cultura e com o esporte, e também com o trânsito. Assim, só para lembrar, essa sinalização turística marrom que a gente tem de placas na cidade, é uma nomenclatura internacional de sinalização turística a partir de recursos do Ministério do Turismo que a gente trouxe em 2013, 2014, por destinação de emenda, que a gente trabalhou diretamente com a Secretaria de Obras e Trânsito. Então, o trabalho, por isso é que eu repito, o turismo não é uma atividade pura. Ele depende de várias outras políticas públicas. Sem dúvida. Claudinha, a gente vai para um intervalo rapidinho. Sim. A gente volta, então, falando mais sobre os pontos turísticos da cidade, essa definição, e como que a população também pode se beneficiar e contribuir para que Sete Lagoas seja, de fato, turística. É daqui a pouquinho. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? Olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Faça a sua parte. Use bem a água. Mudar pequenos hábitos pode reduzir muito o consumo de água. Um chuveiro ligado consome até 9 litros de água por minuto. Feche o chuveiro na hora de passar shampoo, sabonete, condicionador. E reduza o tempo do banho. 5 minutos é o suficiente. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. Você sabe qual a diferença entre prefeitura e a Câmara de Vereadores? E a diferença entre poder executivo e legislativo? Vamos entender melhor como esses dois órgãos funcionam. A prefeitura faz parte do poder executivo, representada pelo prefeito, que é responsável por administrar a cidade. Isso significa implementar ações que garantam o funcionamento dos serviços essenciais, como limpeza urbana, transporte público, saúde, educação,
saneamento básico e a manutenção dos espaços públicos. O prefeito administra diretamente o município, sendo responsável por garantir que os serviços públicos funcionem corretamente. Em Sete Lagoas, a prefeitura fica situada na Praça Barão do Rio Branco, 16, no centro da cidade. Já a Câmara Municipal faz parte do Poder Legislativo, sendo representada pelos vereadores, que são responsáveis por criar leis e fiscalizar o Executivo. Os vereadores atuam como representantes da população na Câmara, sendo responsáveis por ouvir as demandas dos cidadãos e trazer esses assuntos para discussão, elaborar, discutir e votar projetos de lei que podem melhorar a vida da comunidade, fiscalizar o trabalho do prefeito e garantir que o dinheiro público seja usado corretamente. A Câmara Municipal de Sete Lagoas fica na rua Domingos Louverture, número 335, no bairro São Geraldo. A colaboração entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para que as decisões políticas e as ações administrativas sigam o mesmo rumo, beneficiando a todos. Faça sua parte. Use bem a água. Mudar pequenos hábitos pode reduzir muito o consumo da água. Uma torneira aberta gasta até 2,5 litros de água por minuto. Feche a torneira enquanto escova os dentes. E use apenas 1 copo de água para enxaguar a boca e lavar a escova. É o suficiente. Na hora de fazer a barba, a torneira também pode ficar mais tempo fechada. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, hoje conversando com Claudilane, que é secretária adjunta de Turismo, dentro da pasta de Esporte, Turismo e Cultura. A gente está falando sobre o desenvolvimento da cidade para o turismo. Cláudia, a gente sabe que o vice-prefeito é uma pessoa muito apaixonada, né, pelo turismo. Ele como vereador, doutor Euro Andrade, como vereador, ele sempre levantou essa bandeira aqui e continuou, né, com o Duílio, agora com o Douglas. Ele é um ativista mesmo, está lá do lado de você sempre empolgado, ajudando e descobrindo as coisas que a Sete Lagoas pode fazer, propondo, né, e fazendo acontecer? Sim, por todo o tempo, Raquel. E quando você cita, né, o tempo dele na Câmara Municipal, a presença dele conosco foi constante por todo o tempo. Eu hoje costumo dizer que eu sigo, né? Que eu vou até ele. Mas a gente comunga de muitas ideias. O Euro trouxe essa paixão e essa visão pela Serra de Santa Helena, nesse entendimento de que pode ser, sim, o nosso atrativo âncora, né? Junto com a Gruta Rei do Mato e as Lagoas. Mas essa interpretação de que a Serra é vista pelo Sete Lagoano, né? Desde a cidade. Uhum. E o turista que sobe a serra avista a cidade. Uhum. Então, trabalhar o complexo turístico da Serra com os projetos que estão sendo executados lá, né? A revitalização da rampa de paraglider, a área para eventos com deck, a revitalização do Parque da Cascata, tudo já saindo do forno, né? Com o doutor Euro, e assim, a segurança que a gente percebe de que o Douglas, ao mesmo modo, trouxe e dá essa autonomia a ele. O mesmo com o Cláudio Raposo, que é uma pessoa de uma facilidade de interlocução, de entendimento, de nivelar, né, quais são as ações prioritárias, como a gente pode trabalhar conjuntamente as 3 políticas públicas, cultura, esporte e turismo. Tem sido um momento muito bom. Com a minha pequena equipe lá no turismo, né, que está comigo, a Jussara e o Gamela também. Jussara efetiva, entrou comigo na prefeitura em 2003. Então, é gente que está lá pronta para trabalhar e a gente ter essas diretrizes a partir dos gestores, prefeito, vice-prefeito, secretário, em equipe, facilita muito o trabalho. Precisa ser assim, né? Porque a gente sabe que o recurso não é tão grande assim, né? Exato. Então, se não tiver, de fato, uma força e propulsora para que a coisa aconteça, fica bem complicado. E a gente sabe disso porque nós estamos aqui na prestação de contas, a gente vê tirando, né, água da terra para poder resolver. Mas, Cláudia, a gente pode dizer que Sete Lagoas é considerada uma cidade turística? Sim. É importante a gente esclarecer que o turismo são tipos de turismo. São diversos tipos de turismo.
E a gente tem consolidado no nosso município o turismo de negócios. E a gente segue para uma frente do que esse tipo de turismo, a nomenclatura dele, né, tanto aqui no Brasil quanto mundialmente falando, é negócios e eventos. Então, você pode trabalhar esses negócios dentro de eventos. E o que a gente parte, a partir aí de um entendimento e uma elaboração de um projeto, né, que hoje a gente tem a Proced, com Léo Campolina, por exemplo, Sim. com a captação de eventos para a cidade, não é desmerecer os eventos que já existem na cidade. É pensar em trazer novos eventos e dinheiro novo para circular nessa cidade. A gente teve aí uma proposta desde 2016 com o Sebrae, que foi a criação do Grupo AI Hotéis. A partir do Grupo AI Hotéis, a gente ampliou para o AI Gastro, o AI Eventos, no entendimento de que a gente precisava fazer um levantamento das áreas de eventos que nós temos, e aí eu não estou falando só de grandes eventos, tá? Um evento de um casamento, que é um evento social, ele atrai pessoas. Um levantamento desses espaços para eventos públicos ou privados, e que a gente chama de showcase. Essa estrutura da Proced hoje, que é uma agência de captação de eventos, e o Plano Municipal de Turismo com uma marca de destino, que é a Viva Sete Lagoas, e que a gente vê lá na Lagoa Paulino. Então, isso não foram ações que surgiram do eu acho que. Sim. Foram ações planejadas, né? A partir desse apoio aí do Sebrae, que sempre nos trouxe nas parcerias, não só com o AI, mas com as outras organizações que existem no município também. Eu cito o AI porque a Prefeitura é uma das parceiras, junto com a Associação Comercial, e assim como lá no início, o Circuito Turístico das Grutas também. Sim. Então, num movimento de entendimento de que temos o turismo de negócios consolidado? Temos. O que a gente pode fazer para incrementar, visto que há uma sazonalidade? O que eu quero dizer com isso? Nos dias úteis, a gente tem uma ocupação hoteleira importante, representativa. Mas em sábados, domingos e feriados, essa ocupação hoteleira cai. O que a gente pode trabalhar para poder manter esse turista ou outro perfil de turista no município? Eventos. Então, sim, nós somos um município turístico, incluindo aí atrativos consolidados como a Gruta Rei do Mato, que recebe turistas do país e até fora. Estrangeiros. Sim. Isso é um produto turístico consolidado. Turismo de negócios consolidado. Serra de Santa Helena recebe ciclistas, caminhantes, várias atividades que acontecem ali esportivas, além da Festa da Serra, né, que a gente chama Festa da Serra, o Caldo da Lua. Ou seja, eventos acontecem ali, culturais, esportivos. Ali nós temos turistas. Mas como que a gente pode incrementar? Ampliando aí esses eventos com a atratividade dessas pessoas, e a gente volta a utilizar essa expressão, né, da demanda reprimida de pessoas que talvez nem tinham no radar Sete Lagoas e passam a vir. E a gente passou a trabalhar aí a captação de eventos, e eu cito como um que foi uma grande referência nesse processo aí com o AI inicialmente, que foi Engenhariadas lá em 2019. Numa captação de evento, eu diria que amadora, né? Pessoas que se uniram ali, o IoT, Associação Comercial, Prefeitura, Secretaria de Esporte, Turismo, Educação. A Secretaria de Educação foi envolvida naquele processo, porque nem todo estudante que vinha para o jogo, para os jogos, né, do Engenhariadas, que são jogos universitários, tinha o mesmo poder aquisitivo para se hospedar no hotel. Sim. E aí a gente teve alojamentos em escolas. Olha só, envolveu turismo, esporte, educação, cultura, num movimento só. E ali em 2019, foi no feriado de Corpus Christi, foi um boom, assim. A gente não tinha muito como anunciar o evento, porque nem a gente sabia muito o que seria o resultado real daquele evento. E foi memorável, né? E a partir dele, aí, outros que vieram. Copa Med, Intermed, enfim. Isso, teve no final do ano passado, né? Que invadiu Sete Lagoas. Estava muito bacana. Você vê jovens, né? Por todo lado, no shopping ali. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Nesse modelo de jogos universitários, a gente teve Economíadas, Engenhariadas,
Copa Med, Intermed, Jogos Jurídicos. Sete Lagoas virou a menina dos olhos aí para os Jogos Universitários. E é o que a gente tenta manter aí e trazer outros eventos também, envolvendo a estrutura que a gente tem da Arena do Jacaré, né? Que é do Democrata, lá com o Renato Paiva. É esse entendimento de trabalhar espaços públicos. E aí, voltando esse olhar agora também para o Parque de Exposições. Sim, né? E antes disso, o Carnaval, Exato. que aconteceu agora, Sim. que de fato foi um boom. A gente sabe que teve muita gente de fora. E assim, não tivemos notícias de problemas, né? Problemas graves. Na verdade, nem briga. Eu fui no final de semana, não vi nada. Ou seja... o boca a boca disso aí, com certeza foi muito bom, foi muito positivo. Né, seguramente. A proposta de Sete Lagoas, né? A administração, o prefeito, o vice-prefeito, o Douglas, o Eurinho, fortalecer o nosso pré-carnaval. Por quê? Porque a gente já tem um gigante aí em Minas Gerais, que é o carnaval em Belo Horizonte. Sim. Belo Horizonte nas cidades históricas, também, né? Então, que já era, competir é bem complicado. Belo Horizonte despontou aí nos últimos 10 anos, mas a gente já tinha essa referência mesmo das cidades históricas. Então, vamos entender onde Sete Lagoas pode se colocar. Pode se beneficiar exatamente, disso aí. Que é esse pré-carnaval que foi um grande boom. Foi uma jogada. Eu participei ali no meio das pessoas, com minha família, levei minha menina, enfim. Essa questão da segurança para o turismo, ela é um fator de decisão do turista. Então, aí a gente falando dessa interlocução, olha só, o tempo todo aqui mostrando, você falou da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte com os jogos aqui, agora a gente está falando da segurança, do trânsito que teve que ser envolvido, a importância dessa comunicação interna, né, vamos dizer assim. O planejamento envolve diversos técnicos das diversas secretarias pelas inúmeras políticas públicas aí que a gente precisa envolver. Então, estava lá a Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social, a Guarda Municipal, a própria Codesel, na questão da limpeza pública. Sim. Esse sentimento de segurança, limpeza, bons shows, uma equipe ali bem organizada, seguramente foi o que nos trouxe aí esse resultado magnífico que foi sem ocorrências relevantes aí nesse carnaval. Eu te confesso que eu estou falando sem ocorrências relevantes porque eu não tive conhecimento nem de ocorrências. Nem de ocorrências. Mas eu não vou aqui dizer que... Né, que foi zero, Exato. né? Vamos cooperar aí para não falar que foi 100%, mas eu acho que o resultado uns 90%. O resultado a gente não teve notícia de fato. Claudinha, a gente está finalizando aqui, mas eu preciso falar com você sobre a questão da Gruta Rei do Mato e do Zacarias, né? Porque a gente tem aí a Gruta Rei do Mato. É um ponto turístico que não precisa nem muito alardear, né? A gente sabe da grandeza, que é da beleza, que eu particularmente acho ela bem mais bonita do que outras grutas que eu já fui. Acho muito mais interessante, né? Uma visita muito interessante. Sim. Quem não foi, precisa ir. E tem a questão do Zacarias também, que é uma personalidade, né? Que pode ser também um atrativo, uma curiosidade que a cidade tem para esse turista aí procurar saber mais, né? Se envolver. E é um projeto nesse sentido também, né, Cláudia? Sim. Bom, falar sobre a Gruta Rei do Mato para mim é muito fácil. Eu iniciei minha carreira pública prestando serviços na Gruta Rei do Mato. Então, assim, eu conheci o turista de perto, sabe? Isso foi uma experiência engrandecedora, porque a gente recebia turistas muito felizes e outros um pouco estressados com a rodovia. Isso acontecia, assim. Sinalização. Então, hoje a gente tem uma sinalização melhor, justamente por causa dessa parceria com o governo do estado, através do IEF. Nós tínhamos um produto turístico, eu diria que subutilizado, e que hoje a gente trabalha com o governo do estado, com o IEF e com a concessão da Urbanes. A Urbanes é a concessionária que cuida hoje de 3 cavernas numa região, né? Rei do Mato aqui, Maquiné e Cordesburgo, Lapim, Lagoa Santa. Então, você tem uma unidade de qualidade no atendimento, uma prestação de serviço por um terceiro, que é da iniciativa privada, e
fiscalizado pelo poder público no cumprimento lá das metas que devem ser alcançadas e que faz isso com primazia, porque eles vêm também de uma expertise do sul do país, né, em outras unidades de conservação, em outros atrativos. Temos aí consolidado o turismo na Gruta Rei do Mato desde que foi criada a unidade o produto turístico em 1988 pela Prefeitura Municipal através da empresa, né, de economia mista, Celtur. Essa parceria com o governo do Estado ampliou, inclusive, a divulgação e o reconhecimento pelo Ministério do Turismo de que a gente está numa região que a gente trabalha outros atrativos aqui. Sou suspeita para falar. Quem não conhece, conheça. É interessante, inclusive, informar, Raquel, que o morador de Sete Lagoas, em visita à Gruta Rei do Mato em dias úteis, ele levando um comprovante de residência, ele paga R$3. Olha só. A visitação para o turista é R$30. E sábados, domingos, feriados também, com esse comprovante de residência, ele paga meia entrada, R$15. Muito legal. Então, a gente precisa ampliar. A gente fez uma matéria sobre isso ano passado, a gente vai refazer essa divulgação. Vamos fazer aqui também. Sobre a questão do Zacarias, eu cresci, né, assistindo Zacarias e várias pessoas também. Uma referência para a nossa cidade, porque ele levou o nome de Sete Lagoas por todos os lugares que ele foi. Dia 18 agora, que foi o aniversário dele, o prefeito pediu lá a permissão à família, né, para poder utilizar esse nome no mascote para várias ações do poder público, e que foi autorizado. E a gente precisa trabalhar isso bem, porque valorizar o que é da nossa terra e quem nos levou para o mundo, né? Vamos dizer assim, nos filmes e falando no programa o tempo inteiro de Sete Lagoas e várias outras personalidades da cidade, a gente precisa fazer isso. É meio que um compromisso nosso. Exato. Fazer isso. É uma dívida, Exatamente. né, que a gente tem e ao mesmo tempo é uma dívida que a gente paga e a gente é beneficiado com ela, né? E quem não conhece também, que visite lá no Casarão, o Memorial Zacarias, está lá aberto, as pessoas visitarem, procurar a cultura para fazer essa visita. Quem não conheceu Zacarias, vale a pena conhecer. Quem conheceu, vale a pena conhecer o acervo dele. Buscar ir lá no YouTube, o Zacarias dos Trapalhões, não, vai ver o que é humor, humor sadio e muito bacana. Claudinha, eu quero te agradecer muito a oportunidade da gente conversar. Aprendi muito aqui com você, muito legal. Tive várias ideias do que a gente pode fazer para ajudar a fomentar esse turismo, né, por meio da Câmara Municipal, a TV, a Rádio Câmara, que tem esse papel também de difundir, né, conhecimento sobre a cidade para a população, né? E cultura é riqueza, conhecimento é riqueza, ninguém tira. Com certeza. Quero te agradecer muito, parabéns pelo seu trabalho lá, que eu sei que você está lá porque você ama de paixão isso que você faz e faz muito bem feito. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Dizer que a gente está à disposição para atender as pessoas, a estrutura do turismo, né? Na Cultura, Esporte e Turismo, lá no CAT, no Centro de Atendimento ao Turista. E a qualquer momento aí, com o secretário, com o doutor Euro, com o prefeito, lá a nossa equipe, todo mundo à disposição. Só mais uma coisinha, falar do Plano Municipal de Turismo, numa parceria que a gente está construindo aí, que a gente vai trazer junto com o Conselho de Turismo. Algumas pessoas serão entrevistadas para a gente construir um plano que possa nortear de fato e a gente possa alcançar o que todos almejam aí, enquanto Sete Lagoas, referência para o turismo. Sem dúvida. Obrigada. É isso aí, obrigada, Claudinho. Frente a Frente também fica por aqui. Obrigada a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta a qualquer momento ou numa próxima oportunidade com outro Frente a Frente. Até lá.